Quais foram os maiores desafios que você percebeu no início das práticas? Eu fui me aproximando do yoga sem saber que era yoga. Então, vamos lá. Quando eu ainda estava no trabalho, e eu estava me sentindo muito desesperada, porque aí eu comecei a chegar naquele nível que eu não conseguia trabalhar, Uhum. e aí eu falava assim, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que me concentrar, porque eu não estava conseguindo me concentrar. E aí eu colocava mantras. Eu ia para a internet, eu nem sabia, assim, eu nunca tinha estudado o que era um mantra, mas eu botar mantra. Uhum. E eu comecei pelos mantras. Eu comecei escutando mantras para poder me concentrar e realizar o trabalho que eu já não vinha conseguindo com excelência Uhum. como eu fazia. Porque, claro, a gente faz por um tempo, mas não uma vida inteira. Uhum. Né? A gente consegue dar conta por um tempo, mas chega um ponto que o cérebro não vai aguentar. Então, eu comecei pelos mantras, e aí eu escutava os mantras para poder trabalhar. Mas, claro, ainda não era o suficiente. Né? Então, eu cheguei no ponto que eu tive que realmente pedir demissão do trabalho. Foi a primeira vez que eu pedi demissão para ir para lugar nenhum, isso me deixou muito. A Taurina ficou meio apavorada, né? Porque eu nunca tinha sido demitida, eu sempre pedi demissão para ir para outro emprego e para um melhor. Sempre foi assim, fiquei anos numa empresa, ia para outra, ficava anos numa empresa, ia para outra. E foi a primeira vez que eu precisei pedir demissão para fazer nada, e ao mesmo tempo aquilo também me deixava em pânico, mas eu não conseguia trabalhar. Enfim, foi uma decisão. E aí foi que Uhum. quando eu aí tive a alopécia e fui procurar alguma alternativa. E aí encontrei o yoga. E eu fiz uma aula de yoga que me emocionou muito. Eu senti assim toda uma questão que para mim é importante, que eu vejo como um sinal espiritual mesmo. Uhum. Me envolvi e eu disse, eu quero entrar para a formação. Eu fiz uma aula e fui para a formação. Claro que tive muita dificuldade, eu trabalhava Uhum. sentada. Eu nunca tinha Sim. praticado yoga, né? Eu não tinha flexibilidade, eu não tinha várias coisas, e principalmente também por mais que eu tivesse uma vontade muito grande, era assim, eu vou mudar a minha vida desse jeito, né? Totalmente. Uhum. É uma Uhum. mudança muito grande. Então, uma decisão difícil também a ser tomada, mas ao mesmo tempo eu tinha muita certeza ali do que eu queria. E Sim. porque aquilo estava me fazendo bem. Então, assim, tive dificuldade no corpo e tive dificuldade na meditação, apesar de que, assim, eu tive dificuldade pelo que tinham me vendido antes, né, de que seria tinha que alcançar um silêncio absoluto e tal, porque Uhum. eu já tinha umas coisas, assim, que eu fazia que final de semana, que eu tenho mania de limpeza, aí eu fazia um faxinão, assim, e aí eu me deitava e eu ficava, assim, era quase como se fosse uma meditação, porque eu gostava de Aham. limpar tudo, aí eu ligava um incenso e botava um mantra ou uma música calma, e eu gostava de ficar ali. Então, assim, eu já tinha dentro de mim, mesmo sem saber o que era meditação, esse hábito Uhum. de precisar ficar em algum momento recolhida, e como isso eu tinha já desde da adolescência. Só que como eu vinha num ritmo de trabalho muito grande, nem isso eu estava conseguindo fazer. E aí, por isso também. Então, foi uma Uhum. retomada, só que agora mais consciente, sabendo, bom, isso é meditação, né? Que aí eu já Sim. estava fazendo o curso de formação, e aí eu Sim. consegui trazer técnicas mesmo e aprender a teoria daquilo que eu já sentia uma necessidade. Né? Eu já fazia Uhum. isso desde a adolescência até um período, e foi justamente quando eu negligenciei um pouco esses momentos que eu tive todo esse estresse, porque aí eu negligenciei Sim. o resto da vida. Queria que você falasse um pouquinho dos benefícios que você percebeu com a meditação. O principal deles foi a cura do meu cabelo, que ele voltou a crescer, né? Legal. Então, isso foi para mim extremamente importante. Falando assim, a taurina pegada, eu uso meu cabelo assim desde que eu tenho 6 anos, de 5, 4, sei lá. Eu nunca cortei meu cabelo, uso ele comprido assim, eu nunca pintei, eu nunca fiz nada. Então, assim, uma pessoa extremamente apegada ao cabelo, e justamente foi ali que aconteceu o meu Nossa. problema. Então, para mim, foi uma coisa muito importante. Mexeu muito comigo, acho que mexe com Sim. muitas mulheres também. Só um parênteses, assim, é a mesma doença que a esposa do Will Smith teve, né? E então eu corri o Uhum. risco também de nunca mais voltar, de cair tudo e nunca mais voltar. Eu corria esse risco. Então, para mim é uma vitória ter conseguido, principalmente sem remédios, né? Sem Uhum. essa Uhum. dependência. Foi porque é o autoconhecimento. Então, assim, primeiro benefício foi isso.
Mas por que que isso aconteceu? Porque eu comecei a me observar mais, porque eu acho que o principal, né, da meditação é isso, a gente começa a entender como é que a nossa mente funciona, a de cada um tem um jeito de pensar. E a gente começa a prestar atenção em quais são os meus pensamentos recorrentes, por que que eu penso, né, então eu começo a me questionar por que que eu penso sobre determinadas coisas, por que que esse pensamento é recorrente, e começa a fazer uma transformação. No meu caso, eu era uma pessoa que eu não sou explosiva, né, mas eu guardo muito. Então tem muitas coisas que talvez eu gostaria de dizer e não disse, e aquilo vai acumulando e vai formando, Uhum. toxinas dentro do nosso corpo que geram as mais diferentes doenças, né, seja pânico, seja ansiedade ou outras coisas, até como um câncer. Então, assim, tudo Uhum. começa na nossa mente. E aí, mesmo eu não sendo uma pessoa explosiva, aquelas insatisfações que eu tinha, eu ficava guardando e aquilo ficava como pensamento recorrente, porque era aquilo que eu queria ter dito e não disse, né. Então, eu observar isso e começar a fazer essa mudança, né, porque aí até chegar no porque assim, a meditação para quem está começando, na minha opinião, né, na minha experiência, é isso, a gente começa entendendo sobre nós, a gente vai observando os nossos pensamentos, até chegar num ponto que, claro, a gente consegue ter aqueles momentos de silêncio? Consegue, mas só eu acho que só depois que a gente dissolve essas angústias, essas coisas dentro da gente, ou às vezes até uma ansiedade, um projeto, a gente fica lá pensando no futuro, querendo criar, querendo criar, querendo criar. Claro que a gente tem, eu chamo de microsegundos de silêncio, que dá aquela, pelo menos comigo é assim, né? Ai, Aham. consegui. Aí, só que aí quando eu penso consegui, já voltei. Já voltei. Então, a experiência da meditação, para mim, e eu acho que o principal é que ela nos traz o autoconhecimento através do silêncio. Uhum. Silêncio Uhum. de se escutar, né, que aí eu não vou ficar, criando de forma inconsciente, eu começo a prestar atenção, né, é de forma consciente. E aí, sem consciência do que eu estou pensando, eu posso mudar o pensamento, eu posso Uhum. transformar. Não mudar porque, eu estou pensando isso aqui é ruim. Não, mas entender e fazer a transformação. É entender Uhum. que eu posso melhorar esse pensamento. E não que, ai, meu Deus, eu sei uma coisa horrível, não posso pensar. Não é assim. Porque a gente não tem que julgar o que a gente está pensando, a gente tem que entender por que que está pensando. Numa frase, para você, o que é meditação? Paz Paz. é o que eu preciso. Todos nós precisamos, né, vivemos num mundo mais moderno do que se a gente fosse considerar o tempo das cavernas ou há 100, 200 anos atrás. Essa modernidade às vezes não eu acho voltar lá no começo quando você falou da forma como você olhava para o trabalho, a forma como você observava o trabalho, muito importante isso, gente. Para quem está nos ouvindo, assistindo, se observa, né, como que você está olhando para aquilo que você faz hoje. E isso vale para o trabalho, isso vale para os relacionamentos, isso vale para qualquer área da vida, né, o significado que a gente dá para determinada situação, né. E aí, né, Stephanie, você contou da experiência do cabelo, né, de que, naquele momento você estava perdendo algo que era o que você estava mais apegado, o que considerava mais importante. E aí na nossa vida, na vida de quem está nos ouvindo, nos assistindo, de repente, nossa, mas por que justamente isso que era tão bom na minha vida está se perdendo? Olha para o nível de apego que tem ali.